Bom dia, amados, a paz do Senhor a todos. Pode sentar, querido. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, sempre, né? Já me sinto em casa, viu, pastor? Através dos amados irmãos que têm nos servido aqui, com a graça e a autoridade do Senhor. Me sinto bem aqui, fui bem recebido. E esse convite de estar hoje aqui com vocês, ele me trouxe uma alegria muito grande. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e eu vi aqui esses programas que vocês estão desenvolvendo, esse da família, pequena família, né, o trabalho, é um negócio espetacular, amados. Porque nós não temos igreja se não tivermos família. O investimento do mundo é para desconfigurar, desconstruir a família. Mas a igreja permanece ainda para a graça e a glória de Deus, com as suas famílias sendo reestruturadas no meio do caos que nós vivemos. Eu sempre digo que a igreja, por um tempo atrás, ela teve um papel, talvez um pouco falho em relação à família, a casamento, a relacionamentos de pais e filhos. Mas graças a Deus que de uns anos para cá, isso tem mudado muito. Então, para nós, eu e minha esposa, que trabalhamos nessa área de família já há quase 26 anos, é uma alegria quando a gente recebe um convite. Nós chegamos aqui através do Anderson e da Rita. Foram eles que nos convidaram ano passado, né, começo do ano passado, por causa dos cursos de família, né, o casados, curso de pais, curso para noivos. E foi assim que nós começamos a nos inteirar aqui com vocês, com esse trabalho de família. E o ponto de partida de tudo, quando nós analisamos a palavra, foi ali em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, como a palavra diz, pelo poder da sua palavra, todos os mundos foram criados. Deus faz o homem. Ele dá uma missão para o homem, cultivar e guardar o jardim. Dentre tudo que Deus fez, a única coisa que ele achou que não estava bem era o homem sozinho. Então Deus faz a esposa para ser a sua ajudadora idônea, e aí acrescenta novas funções: crescer, multiplicar e encher a terra. A Bíblia diz que o homem que encontra uma mulher achou graça diante de Deus. A mulher é a coroa do seu marido, diz a palavra. Então, mulher, quando o seu marido chamar você de coroa, ele não está ofendendo você. Não está chamando você de velha. Ele está chamando de você como peça preciosa, parte preciosa da vida dele. Amém, mulheres? Alegre-se quando o seu marido chamar você de minha coroa. É que você adorna a vida do seu marido. Coroas são para rainhas, né? Vocês são princesas do Senhor. E a mulher traz graça para dentro da nossa vida, da nossa casa. Deus deu essa função específica para a mulher ser ajudadora, auxiliadora, e deu também a capacidade dela enxergar mais do que o marido. O marido não enxerga muito dentro de casa, a mulher enxerga tudo. Então, é complemento, né? Uma vida de complemento. E para que nós tenhamos um lar plenamente estabelecido diante de Deus, nós precisamos, amados, nos atentarmos para algumas coisas dentro da nossa própria casa. Muita gente, por algum tempo, pessoas se esqueceram das suas casas, das suas famílias e se voltaram somente para a igreja. E isso é uma inversão de valores.
Porque não adianta nós sermos crentes aqui na igreja e não sermos crentes dentro de casa. Não adianta querermos construir uma igreja forte se nós não construirmos primeiro a nossa família forte. Então nós, homens, temos essa missão. Então a palavra fala que o homem ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o casamento é descartável. Eu estou com um problema na igreja de um rapaz, viúvo com 3 filhos, que começou a se relacionar pela internet com uma mulher em São Paulo, e essa mulher veio para cá no final do ano passado, se juntaram, 1 mês e meio atrás se casaram, e quarta-feira agora já divorciaram. É verdade, amados, é lamentável, né? Ainda bem que eu não casei eles na igreja. Casaram lá no cartório, e no cartório mesmo já desfizeram a relação. E esse é o único casal até hoje, em 26 anos, que eu não estou fazendo muita questão de ficar junto. Porque existem coisas, amados, que a gente contraria. E eu falei para eles, vocês começaram tudo errado. Difícil de colocar a casa em ordem. Uma pessoa extremamente difícil, que já arrumou 308 amantes para ela em 3 meses de relacionamento. Ele vê coisas durante o sol do meio-dia. Fica difícil, né, amados? E você não vê a pessoa querer mudança. Você não vê a pessoa querendo estruturar a sua casa, a sua família. E uma coisa interessante que no livro de Juízes, capítulo 13, do 2 ao 25, eu só vou fazer a referência, eu não vou ler porque o texto é grande, mas vocês podem anotar ou conhecem o texto que fala sobre Manoá e sua mulher. Quando Deus dá um filho a ela, concede um filho, a preocupação dele foi perguntar para Deus o que ele iria ensinar para essa criança. Essa foi a preocupação primeira dele. Então, amados, Deus ele é um Deus de família. A igreja de vocês tem um nome, uma identidade. Assim como Deus deu para a identidade da nossa igreja é família. Assim como a de vocês aqui. Então Deus ele é um Deus de aliança. E Ele só vai entrar na sua casa, se você abrir a porta dela. Se você abrir a porta. O casal estéril, na cultura judaica, era uma das piores coisas que existia, era muito ruim. Por quê? Porque certamente aquela família não teria descendência. Aquela família não teria descendência. Mas Manoá e sua mulher, mesmo ela sendo estéril, eles continuavam fiéis a Deus. E aqui nesses versículos aqui de Juízes, do 2 ao 25, não fala o nome da mulher de Manoá. Não fala. Mas Deus conhecia a mulher de Manoá. Conhecia Manoá, assim como Ele conhece a sua casa. Ele sabe o seu nome, da sua mulher e dos seus filhos. Como a Juliana falou aqui, do filho. Por quê? Porque os pais são o exemplo para os filhos. Seus filhos copiam aquilo que você é. Então, se você quer saber se o seu casamento é bom, pergunta para o seu filho. Se quando ele crescer, ele vai querer ter um casamento igual ao seu. Então, Deus escolheu aquela família, para aquele lar, para fazer diferença. Queridos, a medicina fala que a alimentação errada pode prejudicar a gravidez, pode contaminar a gravidez, trazer problemas para a mulher e para o filho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um casalzinho novo na igreja. Nós temos lá na nossa igreja. Eles vieram para a nossa igreja por conta de um adultério dele. Alguns, não sei. Casalzinho novo, não tinham filhos. E eles foram nos procurar por intermédio do irmão dela, que já congregava conosco. E nós começamos a trabalhar com esse casal, aconselhando. E ela era estéril. Ela fez inseminação e não deu certo. E o médico falou para ela que ela podia
se ela queria ter um filho, era para ela adotar, porque naturalmente não existia a mínima possibilidade mais dela engravidar. E esse casal começou a ir para a nossa igreja. E há 2 anos atrás, no Dia das Mães, a Ana, minha esposa, ministrou uma palavra no culto. E ela falou assim: Deus está me mostrando aqui uma mulher grávida. E no final do culto ela chamou essa irmãzinha e o marido dela e falou para ela: essa mulher grávida é você. E ela deu assim, meio que parece que acendeu alguma coisa dentro dela que estava apagada. E hoje ela tem uma menininha que chama Ana Eduarda, tem 1 ano e 4 meses. Queridos, o homem não sabe o plano de Deus e ele não sabe. Ele tem o conhecimento da ciência e ele fala aquilo pelo entendimento dele. Mas nós precisamos saber quando é que Deus vai dar a última palavra. E muita gente, muita família tem dado um ponto final às vezes na vida de alguém aonde Deus não colocou. E nós precisamos confiar mais em Deus, amados, porque aquilo que é estéril, Deus transforma em bênção. Pode não ser uma gravidez, pode ser alguma outra coisa que você esteja precisando, um filho afastado, um marido alcoólatra, um filho dependente químico, seja lá o que for que você esteja passando. Mas a esterilidade para Deus não existe. A casa, o lar de poder é onde Deus habita. Então abre a porta da tua casa e convide Jesus para entrar e ficar, permanecer dentro do teu lar. Um marido e uma mulher unidos, para que tudo seja diferente. A mulher de Manoá orava e Deus respondia. E ela contava ao marido tudo que eram para eles fazer. Colocava a par o marido de tudo que acontecia. Manoá se preocupa e vai até o Senhor para perguntar o que ele deveria ensinar para aquela criança. Quer dizer, Manoá estava preocupado em formar um homem. Queridos, quantos de nós, ontem mesmo fiquei sabendo de um casal anteontem, que a preocupação deles, são crentes, mas a preocupação deles é assim: o carro que você tem, a casa que você mora, a profissão que o filho vai se formar, tem que ser uma profissão que ganha muito dinheiro. E que valor tem isso para Deus, queridos? Quem é que sabe se amanhã vai estar vivo? Nós fomos ministrar em 2017 lá em Rio Brilhante, na Igreja Batista, 3 ministrações que estava programado para fazer. Fizemos a primeira no sábado, de madrugada 3 horas, infartei. Vim embora de ambulância para Campo Grande, fiz cirurgia. E sabe o que Deus mostrou para minha filha que estava lá na hora da cirurgia? O médico chamou ela, que eu não morri porque eu infartei, porque eu tinha um aneurisma no coração. Então se eu não tivesse operado, infartado, eu ia morrer de aneurisma. A parte esquerda do meu coração embaixo estava seca. Nós não sabemos os planos de Deus, queridos. Mas a sua casa, para ser uma casa ao qual Deus responde a sua oração, Ele precisa primeiro fazer parte dessa casa. Então ande pela tua casa, veja o que você tem dentro dela. Nós precisamos levar a palavra dentro da nossa casa. Algumas coisas que tem dentro da casa, ou melhor, que não tem e que são necessárias dentro da casa. Primeira coisa que eu quero te falar nessa manhã: na tua casa tem que ter um altar de sacrifício. E não é o altar de sacrifício que a gente entende quando lemos a Bíblia. Não é esse altar. Altar de sacrifício é um lugar de renúncia. É um lugar de confissão, onde se faz confissão de pecados. É lugar onde nós somos perdoados e também perdoamos a nossa família. Perdoamos a nossa esposa, o nosso marido, perdoamos os nossos filhos. Uma vez eu falei para uma mulher que o marido dela tinha que pegar a filha de 14 anos, que ele pegou uma mangueira de água e deu uma surra nela, na frente dos amigos. Eu falei que ele tinha que pedir perdão pelo erro que ele cometeu com a filha. Nunca mais falaram conosco. Porque parece que pai está numa posição superior e não pode descer do nível. Então ali é o lugar de perdão e de ser perdoado.
Queridos, nós só podemos crescer como família se nós renunciarmos àquilo que nós achamos que é direito nosso. Há muitas pessoas casadas que vivem como solteiros. Por que que acontece isso? Porque não renunciam, porque eles não têm o entendimento de que aliança significa ceder um para o outro. Que nós não somos donos da razão. Uma das coisas que eu sempre falo dentro de casa, eu vi o exemplo do pastor aqui, Ezequiel, pastor que orou pelos... Jeremias, desculpa pastor, ele falando do tratamento com a esposa, 45, eu e a minha esposa vamos fazer 43 agora em setembro. Viver junto não é fácil, ninguém vem com um manual de casamento. Casamento você constrói, casamento não é para criança, casamento é para homem. Homem que é responsável, que vai responder pela sua família diante de Deus. O sacerdote vai responder pela tua família diante de Deus. Muita gente está perdendo o filho, perdendo o casamento, porque não paga um preço devido para que essa casa seja reestruturada. Não entende o que é o poder que existe por trás de uma aliança que nós fizemos, tendo Deus como testemunha, que é o que fala em Malaquias 2,16. Então, se você não tem um altar de sacrifício na sua casa, chame a tua família e construa um. Construa um altar de sacrifício. Segunda coisa que não pode faltar dentro da nossa casa para que ele seja um lar de poder é uma pia. A pia não pode faltar, porque essa pia ela precisa transbordar da água que tem dentro dela. Nós enchemos um copo de água e ele é para nós. Mas quando nós transbordamos é para alcançarmos os outros. E nós como pais precisamos fazer com que essa pia dentro da nossa casa transborde e alcance os nossos filhos, os nossos netos. Nós não podemos pensar somente em nós. Nós temos 2 netos e agora está vindo mais um. A minha caçula está grávida de quase 3 meses. Nós precisamos pensar também nesses que virão, porque nós temos que ter uma descendência santa. Não podemos ter como rei que os filhos foram eunucos no palácio, na Babilônia. Nossos filhos precisam dar continuidade naquilo que nós começamos. Mas para isso, queridos, nós precisamos construir. As crianças não são o futuro da igreja, não. Não são. Sabe por que elas não são? Porque elas já existem e o futuro ainda não. Quem que vai fazer com que essas crianças cheguem no futuro? Não é o pastor, o corpo pastoral, a liderança da igreja. Não, é você como pai. É você que vai construir um ambiente saudável para que o seu filho cresça e ele queira ser como você. O meu netinho, ele tinha uns 6 anos de idade. Um dia nós terminamos o culto, ele foi lá na frente. O microfone já estava desligado, ele pegou e ele chegou assim lá na frente. Ele saiu de frente do negócio, que ele não ia aparecer, né? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. O que é isso, Enzo? É meu avô pregando. Quando eu crescer, eu que vou mandar nisso tudo aqui, ele falou. E é assim que tem que ser. Filhos ousados, que têm pais ousados, que não se intimidam diante desse mundo que quer enfiar a goela abaixo da igreja, os costumes deles. Filhos que, apesar de passar a maior parte do tempo influenciado por professores e colegas que não têm princípios, mas que eles não se afastam porque eles têm um princípio maior estabelecido dentro de casa. Quantos jovens hoje chegam à universidade e em 6 meses, ele nasceu dentro da igreja, 6 meses na universidade ele está falando que Deus é machista. Eu tive 2 casos na igreja. Estou falando da minha. Minha não, porque eu não sou dono da igreja, da nossa. Porque a influência lá é maior do que aquilo que ele teve. Não teve estrutura para suportar. Então a pia representa a palavra que nos mostra a visão de Deus e a perfeição de Deus sobre a nossa casa.
Quando olhamos para a água, que é a palavra, a pia, nós nos vemos como num espelho, como o programa que vocês vão dizer, o curso aqui. E nós nos vemos porque nós não somos perfeitos, mas mesmo assim, nos lavamos nessa água que o Senhor tem colocado sobre nós, e ela nos purifica. Porque, querido, pensa assim comigo. O copo só pode ser cheio se ele estiver perfeito, não tiver nenhum furo, nada. Mas vamos supor que esse copo aqui estivesse vazio e estivesse furado. Toda a água que nós colocássemos aqui iria derramar. Tudo aquilo que nós éramos era estragado, nada de bom. Deus veio, nos cobriu com o seu sangue. E ninguém mais vê a nossa imperfeição, não Deus. Mefibosete, quando Davi traz ele para o palácio, ele falou: o que é que você quer, como um cão, como eu? E ele falou: não, o rei falou: você vai sentar à mesa comigo, vai comer pão. A mesa cobria a deficiência de Mefibosete. E ali ele era igual. Não importa a deficiência que você tenha, Deus, ele vai cobrir você. Deus vai cobrir a tua casa, querido. Deus vai cobrir os teus filhos aonde eles estiverem. Se você mantiver a sua vida aos pés do Senhor, só em Jesus nós conseguimos perfeição e santidade necessária para alcançarmos a coroa da vida. Então a água da pia, ela lava a tua casa, a tua família. Ela te mostra como um espelho aquilo que Deus tem feito pela tua casa. Terceiro, nós precisamos entrar também no lugar santo, aonde tem os móveis que espiritualmente significam, ou melhor, que nós precisamos dentro da nossa casa. Os móveis, a mesa então, a mesa da proposição, o primeiro móvel. A mesa hoje em dia, na casa de muitas pessoas, serve somente para enfeite, para colocar algum vaso em cima. Mas aonde está a verdadeira comunhão de uma casa? É ao redor da mesa, queridos. Mas muitas vezes ao redor da mesa é o momento que o pai e a mãe resolvem cobrar o filho por uma nota que ele foi mal na escola. Ou o marido cobrar a mulher porque o feijão ficou sem sal. Ou o suco ficou sem açúcar. E o ambiente que deveria ser agradável de comunhão acaba se tornando um ambiente amargo. Querido, se o seu sal, o seu feijão tiver sem sal, ou você come quieto, ou levanta, vai lá e pega e coloca. Não fala nada. A tua esposa não fez por querer. Ou será que você não erra? Nós homens precisamos parar de reclamar muito dentro de casa e agirmos mais. Você quer que a tua esposa te ame? Quer? Quer, marido? Vai lavar a louça para ela. Vai lavar a roupa para ela. Vai limpar a casa para ela. Você olha para dentro da tua casa e pergunta: cadê a mesa dessa casa? Cadê a mesa? Essa mesa da proposição fala de comunhão, queridos. Na sua casa as refeições são feitas com toda a família ali ao redor da mesa? Ou cada um num canto da casa? Ou está na mesa, mas o celular está na mão? Em casa é proibido, lá na hora da refeição ninguém pega em celular. Quando nós fizemos uma reforma lá em casa, nós fizemos uma cozinha lá no fundo e a gente mediu para todo lado, porque a Ana queria de todo jeito uma mesa onde coubesse a nossa família, as 10 pessoas da família ao redor da mesa, para não ficar ninguém numa mesinha lá, outro ali, outro aqui.
E nós conseguimos colocar uma mesa lá de 3 metros, com 2 bancos. E todos nós sentamos ali, eu, a Ana, meus 3 filhos, a nora e os 2 genros e os 2 netos. E Deus falou assim, muito bom, comunhão da família. Aí vocês só pensam em comida, né? Aí a palavra de Deus veio lá em Jó. Acaso, né? Jó falava, vou reunir os meus filhos e vou orar. Vou santificar, porque vai que algum deles cometeu o pecado. Então a gente senta, a gente almoça, ou toma um café da tarde, e aí nós vamos orar e abençoar a nossa família. Não adianta eu ser pastor, se eu não pastorear a minha casa. Eu não vou ter moral para falar nada para ninguém. A mesa tem sido um lugar de inquietação às vezes. Não existe o compartilhar, melhor dizendo, não existe o dividir, não existe o agradecimento, né? Quer dizer, a gratidão, não existe a gratidão pela provisão. Então, queridos, nós precisamos orar para que Deus coloque uma mesa na nossa casa. E aí eu não estou falando de uma mesa física, mas eu estou falando de uma mesa aonde haja a comunhão da família com Deus. Quando você começar a clamar ao Deus da provisão, queridos, então você vai ver os milagres acontecendo na tua casa. Uma outra coisa, um outro móvel que precisa ter na tua casa é o candelabro. O candelabro é para iluminar. O candelabro representa o Espírito Santo. O Espírito Santo que você pensa, às vezes, que muitas vezes as pessoas pensam que é só para dentro da igreja. Só para manifestação de poder, de dons dentro da igreja. E não é verdade. Ele precisa começar esse desenvolvimento dentro da nossa casa, conosco, pai, mãe, filhos. Os nossos netos, nossos filhos precisam ter o entendimento, o conhecimento, a intimidade da ação do Espírito Santo. E isso começa dentro de casa. Então nós precisamos ser luz nas áreas escuras dentro da nossa casa, queridos. Nós precisamos ser essa luz. Então quando tiver um problema, profetize, haja luz. Quando a tua mulher estiver na TPM e está nervosa, você chega para ela e fala, haja luz, minha irmã. Quando teu marido começar a falar demais, irmã, você põe a mão na cabeça dele e fala, haja luz na tua vida, meu irmão. Porque falar demais o homem é raro, né? É uma coisa rara. O homem entra dentro de casa, fica mudo. Parece que desliga uma chave, né? É necessário que haja luz dentro da nossa casa, queridos. Quinto, o incensário. O incensário é o lugar da casa onde nós fazemos as nossas orações, as nossas intercessões, as nossas súplicas, as nossas ações de graça. Se você tem dificuldade com alguma coisa dentro da tua casa, ore a palavra. Se quiser mudar algo na vida do seu cônjuge, ore para Deus mudar a sua primeiro. Você achou que eu ia falar para orar para mudar dela, né? Não, ore para Deus mudar a sua primeiro. Quando você compra um equipamento e ele dá defeito, você leva aonde? Na assistência técnica, lógico. Então, querido, se o seu cônjuge está com algum probleminha, leva para o fabricante. Leva para ele. Foi ele quem fez. Sexto, a arca. A peça mais importante do tabernáculo no tempo de Moisés. A arca representava a presença de Deus. Por que muitas vezes a casa não está sendo uma arca? Porque as pessoas perderam a intimidade, o contato, a vida com Deus.
E já não é mais possível então ter a presença de Deus. Queridos, a arca precisa estar dentro da nossa casa. É a coisa mais importante, é a presença de Deus dentro da nossa casa. E olha, dentro da arca tinha 3 coisas. Tinha o maná, o pão da proposição. Era Deus sustentando o povo por 40 anos caminhando no deserto. Era esse o significado. Dentro da arca tinha o ramo de Arão que floresceu. Queridos, eu quero dizer para você que Deus faz brotar vida onde o homem declarou morte. O médico falou para aquela jovem: você não vai ter filhos, se você quiser filho você vai ter que adotar. Deus fez o útero daquela jovem florescer, assim como fez com a mãe de Samuel e com tantas outras coisas. Eu tenho certeza que aqui tem alguém que já teve um milagre como esse. Não existe morte onde tem um Deus vivo, queridos. Então profetiza dentro da tua casa. Fala como Deus falou para o profeta quando levou ele no vale dos ossos secos. O que você vê? Ele disse. Ele viu morte. Ele falou, então esses ossos podem reviver? Ele disse, olha, o Senhor que sabe. Ele falou, então profetiza. Então se o Senhor sabe, profetiza onde tem escuridão na tua casa. Profetiza onde parece que tem algo que está morrendo. Porque Deus faz brotar de um galho seco uma flor, da onde menos nós imaginamos sai algo que tenha vida. Porque nós servimos um Deus vivo, queridos. Quando Jesus fala em João 10:10 que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, não é uma coisa meramente ilustrativa, é a realidade de Deus. Ele vai dar vida. Quando eu sofremos um acidente em 2009, eu fraturei 2 vértebras e mais alguns ossos. Eu fiquei 20 dias internado sem me mexer, porque uma das vértebras tinha esmagado e uma ponta do osso ficou, segundo o neurocirurgião que me operou, um fio de cabelo para perfurar a minha medula. Eu saí de dentro do carro no local do acidente. Fiquei de pé, eu não ficava porque não conseguia, né? Eu deitei no chão. Eu fui socorrido na Santa Casa, eu desci da maca, sentei numa cadeira. E o médico no dia da cirurgia, no dia que antecedeu a cirurgia, chamou a Ana e meu filho e falou assim, vocês acreditam em Deus? Ela falou, nós acreditamos. Ele falou, então vocês vão rezar. Porque a probabilidade dele sair morto dessa cirurgia é muito grande. Ou ele pode sair tetraplégico. Eu saí vivo. Em pé. Tenho limitações? Bastante. Mas estou vivo e ando. O homem não sabe até onde Deus pode ir, mas nós sabemos. E tinha também a tábua da lei, que é os mandamentos de Deus, que é esse que tem que estar também dentro da sua casa. Por mais que tudo, o que nós podemos tirar de exemplo? O que significam essas coisas na nossa vida, queridos? Que por mais que tudo tenha acabado, destruído, sumiu, como o profeta Abacuque fala, ainda que não haja ovelha, gado, a oliveira não dá o fruto, a vide não dá o fruto, a oliveira minta, enfim. Ele falou, todavia, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Nós precisamos acreditar num Deus que ressuscita mortos. Cremos num Deus que escreveu as leis para que nós tenhamos luz e andemos nesses caminhos que Ele preparou para nós.
a nós e a nossa casa. Queridos, Deus não se esquece de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Ele só precisa que a gente tenha a disponibilidade de servi-lo. Lar de Poder não é aquele que faz um monte de coisas, participa de tudo. Não, não é. Mas é aquele que busca a presença de Deus. No tempo em que os barcos eram movidos a vapor, eu não sei em que lugar nos Estados Unidos que tinha todos os anos, parece-me que na época da independência dos Estados Unidos, eles faziam uma corrida de barcos, lá de um lugar para o outro. E naquele dia, já no meio do percurso, os marinheiros foram falar para o capitão de um barco que simplesmente a lenha havia acabado. E como que um barco a vapor vai continuar funcionando sem lenha? E aí eles estavam em primeiro lugar. Eles disseram: nós vamos perder a corrida porque vocês simplesmente esqueceram do principal, que era abastecer o barco com madeira. E ele falou: não, vocês vão sair pelo barco, pegar tudo, cama, cadeira, madeira, tudo que puder arrancar, que não vai afundar o barco, para que nós queimemos, mas nós não podemos perder essa corrida. E assim eles fizeram. Ganharam a corrida, mas quando olharam no barco, estava destruído. Tem muita gente que vai chegar diante de Deus e não vai ter família para apresentar, porque perdeu essa família ao longo da caminhada, não cuidou. Não adianta você querer que seu filho estude numa boa faculdade, tenha uma boa profissão somente, para ele ser um homem de sucesso. Não, cria seu filho para ele ser discípulo de Jesus e o sucesso vai vir naturalmente. Nós invertemos os valores, nós investimos em lugares errados. A Bíblia diz em Mateus que é para primeiro lugar buscar o reino dele e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus conhece o seu endereço, querido. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Ele só quer você aos pés dele. Isaías 43, 26. Ele fala assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Deus se esquece de algo? Não. Mas por que ele diz procura lembrar-me? Porque ele quer que você tenha relacionamento com ele. Oração é relacionar-se com Deus. Ele fala procura lembrar-me. Ele quer que você entre ali com ele nos lugares mais íntimos com o Senhor. Ele fala então você apresenta-me as tuas razões. Se elas forem justas, eu cumpro, eu faço. Será que quando você ora pela tua família é justo? Será que quando você se põe aos pés do Senhor pela tua casa é justo? Será que quando você se ocupa com a tua família, você gasta tempo com a tua família, é justo? Será que quando você deixa um pouco a televisão de lado, o celular de lado e senta com a tua família no mesmo nível,
para olhar olho no olho com seu filho e conversar e deixar o seu filho, ou a sua mulher, ou o seu marido abrir o coração para a necessidade que ele está tendo? Será que isso é justo? É isso que Deus espera de nós. Quer ter um lar de poder? Se posicione como tal. Ganhe a sua família. Essa semana já faz desde setembro do ano passado eu tenho visitado um jovem que pegou aquela doença de Guillain-Barré, que fica paralisado, dores no corpo todo, não mexe nada, fica totalmente paralisado. E eu cheguei nele através da irmã, que eu conhecia a irmã, e a irmã pediu oração por ele. Não são crentes. E eu fui na casa desse jovem visitá-lo umas 3 vezes, toda semana eu ia. E aí eu ofereci a palavra de Deus para ele, ele aceitou, e eu vou toda semana na casa dele ministrar estudo para ele e para a cuidadora dele. E agora o pai dele faz 2 reuniões que ele está lá também ouvindo a palavra. E ele já está se recuperando. E ele era ateu. Ele me falou que ele não acreditava em Deus. E hoje ele está totalmente diferente. Porque a palavra está fazendo a diferença na vida dele. Não sou eu, é a palavra. Ganhe a sua família, querido, primeiro. Não deixe a sua família se esfacelar por conta de trabalho, por conta de coisas que você quer alcançar. Isso não tem valor, porque se Deus chamar a sua vida nessa noite, nada do que você correu atrás vai ter importância, a não ser a tua família. Posso orar? Tá. Vou orar. Só para dizer, no dia do acidente, o nosso filho, depois que eu saí do hospital, no primeiro culto que eu fui para a igreja, eu fiquei acho que 3 meses sem sair de casa. Meu filho, lá na igreja, ele falou que no dia do acidente ele orou e pediu para Deus que mesmo que tivesse faltando um pedaço de nós, mas Ele nos queria vivos. Ele nos queria vivos. O filho chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu odeio meu pai. Ele falou: a pior hora da minha vida é a hora da refeição, porque eu tenho que sentar na mesa na frente do meu pai. Pensa nisso. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Senhor e não há outro. É em Ti que nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança. Porque a esperança em Ti, ela não acaba, ela se renova a cada manhã. Como as Tuas misericórdias pelas quais nós não somos consumidos. E eu oro, Deus, por essa igreja, por essas famílias. Porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, a dificuldade, os problemas. O Senhor conhece, a Tua palavra diz que antes que saia algo da nossa boca, todas as coisas estão patentes aos Teus olhos. Então a nossa oração nesta manhã, ó Deus, é pedindo ao Espírito Santo que seja o professor, o orientador, o consolador dessas famílias. E que todos eles, ó Deus, possam entender o Teu propósito, que é de que todos possam chegar juntos no dia da salvação.
que todos possam ter o mesmo propósito, a mesma visão, crescer em unidade. Família que é interdependente e não independente, que vive em comunhão uns com os outros, que tem a presença do Espírito Santo dentro das suas casas, que busca cada dia aperfeiçoar em santidade, em unidade, em comunhão, para que verdadeiramente eles cresçam na graça, no conhecimento, na sabedoria, e eles possam viver, ó Deus, dias novos, coisas novas, que o Senhor tem preparado para cada um, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, sim, Deus, levar cada família a ver e a viver tempos novos. Que seja derramada a graça, a paz em cada lar. E que cada pai tenha sabedoria para ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Porque ainda depois de velho ele não se esquecerá. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas. E que nos estabeleça, Senhor, de uma forma que não venhamos nos esquecer nunca de todo o bem que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Quantas vezes nós vemos a ingratidão no coração das pessoas, se esquecendo daquilo que o Senhor fez. Mas nós precisamos trazer à nossa memória todos os dias, como o Senhor fala ali na ceia, tudo é feito em memória do Senhor. Que não nos esqueçamos nunca que se hoje temos paz, foi porque o Senhor nos deu a paz. Se hoje somos curados, foi porque o Senhor levou as nossas doenças sobre a tua vida. Se hoje temos a bênção, é porque a maldição estava sobre o Senhor naquela cruz. Se éramos miseráveis, hoje somos ricos pela tua presença em nossas vidas. Porque o Senhor pagou o preço, ó Deus, para que nós estivéssemos hoje aqui. Não foi por mérito nosso, mas foi pela tua graça e a tua infinita misericórdia que nós fomos tirados da lama, da sujeira, da treva, e fomos transportados para o reino do teu Filho amado. Foi porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo nós ainda sendo pecadores. Por isso nós te agradecemos nesta manhã e engrandecemos o teu santo nome, e que as famílias dessa igreja sejam sempre fortes, preparadas para marchar, independente do que aconteça lá fora. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, queridos? Deus os abençoe. Pastor Oséias, muito obrigado. Éder, Juliana, Anderson, os amados irmãos, foi um prazer enorme poder ter esse momento aqui de palavra e alegria com vocês, tá bom?